Pelo que tudo indica, em breve teremos a vacina contra o Covid. Esperamos, né? E aí, veganos tomariam? Vão tomar essa vacina? É o que muita gente vem me perguntando e é o que eu vou responder para você aqui nesse vídeo. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E esse tema realmente eu quero saber a sua opinião. Espera um pouco, eu vou falar o que eu acho, eu vou trazer os elementos da visão do movimento vegano como um todo, a grande maioria como enxerga. Bom, antes de mais nada, você sabe, né? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, é importante esse tema. Se inscreve no canal e deixa o sino das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo. Então vamos lá. E aí, veganos vão ou não tomar essa vacina? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que essas vacinas, apesar de terem divulgado há algum tempo que existia uma vacina sendo desenvolvida sem o uso de testes em animais, o fato é que essa corrida maluca está fazendo com que sim, muitos animais estão sendo usados como cobaias para o desenvolvimento dessa vacina. E claro, veganos, a ideia do veganismo é um amplo respeito aos animais. É evitar, na medida do possível e do praticável, a utilização de qualquer produto ou qualquer serviço que tenha morte ou mesmo a exploração de animais. E aí essas vacinas... Bom, mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que o movimento vegano, ele entende o contexto em que vive. Nós vivemos em um contexto que, infelizmente, a gente não tem uma sociedade vegana. Aliás, é por isso que o movimento existe, para transformar, para estimular que a gente desenvolva uma sociedade sem exploração de animais. Mas em alguns contextos fica impraticável. E esse é um dos contextos. Ou seja, o vegano é contra os testes em animais. Eu já até escrevi livros sobre isso, vou deixar a capa dele aí para vocês, que eu não estou com ele aqui por perto. Mas sabe que em algumas circunstâncias a gente tem que trabalhar. Ou seja, é desenvolver uma ciência em que nesse caso não se use, não se cogite o uso de animais e a gente possa desenvolver uma ciência moderna que leve em consideração não só os resultados técnicos, mas também os resultados éticos, a postura ética e o que isso pode significar de uma forma mais ampla para toda a sociedade. Eu sei que vem aquela questão, mas e aí? Quer dizer então que a gente não vai desenvolver? Não, a nossa ideia é que tenha o desenvolvimento sem os animais. E eu tenho certeza que isso é possível. Aliás, a gente já vem desenvolvendo isso. O grande problema é que a grande massa de investimentos ainda leva em consideração o uso de animais. Logo, a gente não tem uma velocidade na ciência sem o uso dos animais. Então, quando alguns pesquisadores, alguns cientistas comentam que é impossível, a gente não tem como, eu entendo, realmente a gente vive em algumas circunstâncias em que a ciência se desenvolveu baseado nisso. E o movimento vegano vem com a ideia, vem com a proposta da gente simplesmente abandonar isso e que muitos, sim, cada vez mais, muitos pesquisadores dizem que isso poderia trazer benefícios para a nossa ciência. Porque muitos dos atrasos, se a gente se desenvolveu em alguns temas específicos, outros a gente teve vários atrasos por achar que aquele caminho era o correto, porque o resultado em relação aos animais era positivo, mostrava um caminho interessante, mas lá na frente a gente percebia grandes e se percebe grandes problemas. É o que acontece com muitos, mas muitos medicamentos que depois de um tempo são retirados das prateleiras. Eu sei que você já conhece, eu não vou nem citar, mas tem vários que já aconteceram isso. Bom, mas a gente sabe que existe um grupo, um pequeno grupo, e não é de veganos, apesar de ter grupos sim de veganos que acreditam nisso que eu vou falar agora, que são contra as vacinas como um todo, independente de como elas são desenvolvidas. Então isso é outra coisa que se confundem aí, que confundem com o veganismo, porque alguns veganos defendem isso e conectam a questão do uso de animais e tudo mais. Mas isso não é a postura da grande maioria das pessoas veganas e do movimento vegano como um todo. E para a gente entender um pouco mais a visão do veganismo e vocês entenderem através de um outro contexto, de um outro olhar, essa questão, eu vou propor para você pensar a seguinte situação. Imagine que você está num navio e esse navio comece a afundar. Exatamente, espero que não aconteça, mas começa a ter esse problema. Você vai ou não vai usar
o colete salva-vidas? Tenho certeza que vai. Mesmo sabendo o que eu vou te informar agora, que esses coletes salva-vidas, a tecnologia que é utilizada até hoje, melhorada, mas a essência dela, foi desenvolvida durante a Segunda Guerra, com testes violentíssimos, forçados. É exatamente isso, os alemães desenvolveram essa tecnologia utilizando cobaias humanas. Exato. E aí eu te pergunto, você utilizaria ou não utilizaria esses salva-vidas? Eu acredito que sim, mas isso não significa que você apoia de maneira alguma o uso de seres humanos de forma forçada, de forma violenta em testes para desenvolver seja medicamentos ou qualquer outra coisa. E não se engane, eu não estou falando de testes em pessoas voluntárias, em sistemas muito mais controlados, mas muito diferentes do que aconteceu nesse exemplo que eu te falei em testes em seres humanos e nos milhões de testes que acontecem com animais, que são utilizados de forma forçada, violenta e que, se a gente parar para pensar, ninguém é a favor. Espero que você tenha entendido, mas muito mais do que isso, eu quero saber a sua opinião. Diga aí o que você acha, compartilhe esse vídeo e lembre-se, se quiser saber mais sobre veganismo, eu apresento todas as segundas-feiras, às 22h30, o quadro Zona V, na Rádio 89 FM, uma das rádios líderes de audiência em São Paulo. E o assunto, claro, é veganismo, né? É isso aí, gente, vou ficando por aqui. Momento Veg volta em breve e eu te espero, hein?